Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, né? A gente não vai ter código prático, mas a gente vai ter um vídeo de opinião, né? Então, vamos ver três ferramentas de inteligência artificial para GEL que são superestimadas, né? Aqui eu não vou estar questionando o uso delas, né? Porque são ferramentas úteis, mas são ferramentas que geram o maior furor, o maior êxtase no pessoal quando são apresentadas imagens sobre ela e para quem não conhece muito como elas são produzidas, para quem não tem muita familiaridade com a inteligência artificial, acha que são o fim do mundo, né? Ou seja, não precisa mais fazer tal coisa porque essa ferramenta faz. E quando a gente entende, compreende ela por dentro, né? Você vê que elas têm seus pontos fortes, mas também têm seus pontos fracos, né? Então a gente vai começar a ver três ferramentas aí, né? Então depois você vai poder deixar sua opinião aí no comentário sobre o que você acha também dessa ferramenta, qual que é a utilidade que você tá, que você pode querer utilizar ela, né? Tem vários casos de uso interessantes dessas ferramentas, mas quando são apresentadas assim a maioria do pessoal, a maioria do público, né? O pessoal meio que tem o olho brilha, né? Como se fosse algo de outro mundo, mas na realidade são avanços que estão acontecendo pouco a pouco e para chegar até nesse passo, né? E a gente também vai compreender como elas são produzidas, né? Então, a terceiro lugar aqui de ferramenta superestimada aqui de IA, né? Vamos aí para o Sangel, então, ou o Segment Anything, né? Então, quando lançou o Segment Anything, foi um caos, ou seja, não preciso mais criar mapa de cobertura porque o Sangel já gera automaticamente para mim e não sei o que. Mas quando você vê a fundo a ferramenta, né? Ela produz resultados interessantes, só que com muitos erros, né? Então, por exemplo, aí você tem várias imagens onde ela segmenta coisas muito interessantes, mas tem algumas coisas ali que ele não segmenta. Então depende da resolução da imagem, depende da qualidade da imagem. Tem muitos casos onde o Sangel não se dá um resultado bom. E na verdade o Sangel é um algoritmo de segmentação. Ele não gera de que classe que é aquela segmentação, né? Então, é claro que tem algumas ferramentas onde você pode ali manualmente selecionar ali, dizer que aquele ponto é de tal classe, e aí ele faz a segmentação automática em volta do ponto, né, do objeto que onde está selecionado o ponto, mas se a gente for utilizar a ferramenta aí por padrão, né, ela não gera de que classe que é, porque ela não foi treinada para trabalhar com imagem de satélite. Originalmente, o Segment Anything Model foi criado para trabalhar com imagens gerais, né? Então, não é específica para imagem de satélite. A gente poderia estar utilizando o Sangel, como a gente já usou aqui em vários cursos que eu tenho, como uma ferramenta de extração de polígonos para serem classificados depois, né? Então a gente tem um caso de uso lá no nosso curso no GeoVisão, onde a gente aplica o Sangel para gerar os segmentos e a partir do segmento extrair as características e classificar cada um dos segmentos. Então, o Sangel tem suas utilidades, mas o pessoal ainda tem um certo. Quando apresenta alguma imagem gerada pelo Sangel, tem um certo espanto, alguma coisa que parecia que nunca tinha sido realizada antes, quando a gente já tinha. Quando na verdade o Sangel é mais de um algoritmo segmentador, claro, com resultados melhores do que os algoritmos mais tradicionais, mas ele realmente gera segmentação. Próximo caso aqui é o S2DR3, ou seja, Sentinel-2 Deep Resolution. Então, o que é Sentinel-2 Deep Resolution? É uma ferramenta que, a partir de imagens de Sentinel-2, geram imagens de alta resolução, né? Então, ele meio que cria ali imagens de alta resolução em cima da Sentinel-2, né? Então, ele foi criado aí na base do treinamento, né, a partir de imagens Snipe e Sentinel-2, treinou uma rede para que a rede gere imagens de alta resolução a partir da imagem do Sentinel-2. E quando a gente vê os resultados, fala, nossa, é incrível, acabou, não preciso mais utilizar a imagem paga de alta resolução. Mas, na verdade, essa ferramenta, né, ela tem alguns pequenos ali, você tem que tomar cuidado ali com certos resultados que ela gera. Por quê? Porque ali a rede está gerando informação com base em uma base de treinamentos, né, em uma base de dados, né? E pode ser que aquela informação ali não seja real, por quê? Porque pode ser que qualquer alteração que ocorra ali, por exemplo, uma mudança de nível de saúde de vegetação ali,
possa não estar presente nessa base, ou possa não, como a rede, como modelo, né, aprende através dos padrões que existem entre os dados, pode ser que esse padrão não exista em lugar nenhum, e com isso a rede gera um resultado falso, onde a vegetação está com nível mais alto e esteja com mais baixo, ou vice-versa. Então você, para alguns casos, você não pode tomar isso como um resultado verdadeiro. Você tem que tomar cuidado ali. Já vi muitos casos ali onde em área urbana, principalmente, ele gera casas que não existem, né? Divisões entre casas que não existem. Então ele vai gerar com que forma ele foi treinado. E nem sempre, como o nosso mundo é tão vasto, nossos datasets são finitos, né? Ele não vai ter todas as possibilidades, e com isso ele vai conseguir, vai gerar ali erros, e esses erros podem ser muito amplificados se você utilizar de forma errada, né? Então tem alguns casos, por exemplo, aí a definição de rodovias e vias, né? Pode ver que ele define muito bem ali o limite ali entre vegetação e rodovia. Mas para outros casos, como uma aplicação agrícola, né? Você não tem como se basear porque isso não é um dado real, né? É um dado criado por uma inteligência artificial. Então é uma ferramenta que, quando é vista assim por pessoas que não têm muito conhecimento, tem um espanto, mas na sua utilidade você tem que tomar certas precauções para a utilização dela. E em primeiro lugar, sempre ele, né, o Chat GPT. Então, toda vez que sai nova versão do Chat GPT, toda vez que a gente usa o Chat GPT, não só para Geo, né, como também para programação, para qualquer outra coisa, né, desenvolvimento de artes, texto, né, todo mundo fica espantado. Agora acabou, é o fim, não preciso mais criar nada, o Chat GPT vai criar para mim. E aí, quando a gente se depara com os resultados, a gente sempre fica aí, vê resultados aí errados, vê problemas, né? Que sempre vai ter, né? Porque conforme eles são criados aí é uma ferramenta de geração de informações, né? Então, às vezes, por exemplo, você vai utilizar isso no GIS para criar um mapa, pode ser que o código que ele gera ele não esteja errado, né? Então é sempre bom a gente verificar o texto. Não estou questionando a utilidade, porque ele serve muito bem para você acelerar o seu tempo, né? Você vai aumentar a sua produtividade, é, fazendo coisas aí que antes você precisava pesquisar em algum lugar, você digita ali no chat GPT, já gera informação. O próprio Colab ele tem uma questão de auto-preenchimento, né? Nem sempre ele acerta, mas às vezes que ele acerta você consegue economizar um pouquinho de tempo. Então essas ferramentas generativas aí servem para aumentar a produção, mas não para substituir pessoas, substituir a sua pesquisa, substituir o seu desenvolvimento. Então, quanto mais você conhecimento você tem, menos você utiliza o chat GPT. Então, e aí você tira isso para a maneira certa, que é questão de produtividade, não para você aprender algumas coisas, para você desenvolver um projeto em cima do chat GPT, ainda está muito cru ainda. Creio que ainda vai avançar mais, mas é sempre a gente conferir os resultados, tomar cuidado com certas coisas, né? E toda vez que a gente vê aí chat GPT, né? Então, a gente tem até curso de chat GPT, profissão relacionada ao chat GPT, a gente, quem conhece, né, do como elas são criadas, fica com o pé atrás, né? Então, tomem cuidado aí. Eu falei 3 ferramentas, pode ter muito mais, mas é mais para vocês tomarem cuidado aí, né? E não se deixar levar pela vibe do pessoal aí que às vezes não tem muito conhecimento, ou tem conhecimento e quer lucrar em cima de alguma coisa dessa, né? E o objetivo mesmo é mostrar essas ferramentas aí para vocês tomarem cuidado. Então, se você quer realmente aprender inteligência artificial desde o início até o final, é, comece desde o início, lá desde as redes neurais, depois vai avançando para toda a linha de aprendizado, redes convolucionais, e depois você vai ganhando conhecimento dessas ferramentas também, como acoplar elas ao seu dia a dia de trabalho. Então deixa esse pianinho aí, deixa o like no vídeo aí, e até o próximo. Valeu!